Olá, galerinha do nono, buenos dias, como estão? É, Hoje a gente vem com uma aula com um assunto simples, tá? É um assunto novo, mas é um assunto mais simples, tá certo? De fácil compreensão e também de uso constante, tá? Principalmente na questão da escrita, tá certo? Na questão da escrita. Na questão da oralidade, ela se passa pouco, mas na questão da escrita ela passa muito, tá certo? Então, como já sempre digo a vocês, tá bom? Escrevam, tá certo? No caderno, façam a escrita do conteúdo no caderno. Não vai ser uma aula com slide, então vocês necessitam prestar atenção, tá certo? Eu vou explicando para vocês e vou dando alguns exemplos também que eu vou mostrando, tá certo? Então, nosso assunto hoje são conjunções coordenantes, certo? Conjunções coordenantes. E antes de iniciar o assunto, tá certo? O que é conjunção? Tá certo? O que significa conjunção? Conjunção, elas são palavras ou termos que se usa para a gente unir, certo? Conectar orações, certo? Que a gente sabe que em uma única frase pode haver duas ou três orações, tá certo? Então, essas conjunções elas servem para isso, para unir, juntar essas orações, tá certo? Então, a gente vai ver a diferença, como se usa. Existem duas conjunções coordenantes, tá certo? Em espanhol. La Y, que tem o som de I, tá? E la O, certo? E la O. Que no nosso português, esse O, ele vai ter o som de OU, tá? De OU. Se a gente for traduzir ele, ele vai ter o mesmo significado de OU, tá bom? E a gente vai ver a diferença quando se usa uma e quando se usa a outra, tá bom? Primeiro, certo? La conjunción coordinale I, ou seja, a Y, tá bom? Quais as formas? Em qual momento a gente pode usar ela é o que a gente vai ver aqui. Eu vou apresentar para vocês 3 pontos. Vou apresentar esses 3 pontos, que são as formas mais comuns que a gente usa essa conjunção, tá bom? Primeiro, tá? Primeiro, ela serve para agregar ou somar dois ou mais elementos, objetos, personas ou possibilidades válidas, certo? Válidas. Es cuando tenemos que presentar más de una posibilidad, objeto, persona o elemento. Ejemplo, ¿tá? Ejemplo. Me encantan los gatos y los perros, né? São duas possibilidades válidas. As duas são válidas. Me encantan los gatos y los perros. La I, né? La Y, essa conjunção, certo? Ela tá aí para unir esses dois elementos. Soma, apresentar os dois como possibilidades válidas, tá? Então, primeiro, essa é a primeira função que vai servir, ok? Segunda, tá? Segunda. Se trata de uma conjunção e se passa a introduzir el último elemento, persona o objeto de la relación. Repetindo, tá? Repetindo. Ele se usa para introduzir o último elemento, persona o objeto de la relación. El último. Cuando vamos a presentar el último. Ejemplo. Vinieron a la reunión Pérez, González y Rodríguez. Repetindo. Vinieron a la reunión Pérez, González e Rodrigues. São 3 pessoas, né? 3 pessoas que vieram para a reunião, tá?
Mas essa Y, ela só vai ser apresentada quando a gente for mostrar a última, tá? Porque a gente vai apresentar a última possibilidade, tá bom? Na relação. Se for ter 3, 4, 5, só vai aparecer na última, tá bom? Vai ser a segunda possibilidade. E terceira, se a palavra seguinte empieza com la I ou com lo I com a H, certo? Com a sílaba I com a H, la conjunción se convierte em E. Olha a diferença. Se a palavra seguinte, né? A palavra seguinte de la oración empieza com la I ou la I com la H, tá certo? Estou colocando o terminho. La conjunción, ela se converte em E, tá? Ejemplo, tá? Ejemplo. Mis mejores compañeros son Víctor, Gabo e Ismael. O e Ismael. Y los que más nos gustan estudiar es matemática y historia. Repetindo, tá? Repetindo. Mis mejores compañeros son Víctor, Gabo y Ismael. Y los que más nos gustan estudiar es matemática e história. A gente pode ver que nas frases que antecedem o último elemento apresentado, tá? O último elemento apresentado, a última possibilidade apresentada, se inicia com a I e com o fonema I, com a H, tá? Então, a Y se converte em E, tá? Esses três termos é que a gente pode usar a conjunção I, tá bom? La conjunción o, tá? La conjunción o. Da mesma forma que la I, certo? Que la I, ela também vai apresentar três possibilidades, tá bom? Três possibilidades de uso, certo? Primeiro, la conjunción o tiene el sentido de una opción o elección, certo? Tiene o sentido de una opción o elección. Si se presentan dos o más posibilidades, solo una puede ser elegida. Tá? Preste atenção. Se se apresentam dos ou mais possibilidades, solo una puede ser elegida dentro dessas opções ou elecciones. ¿Tá certo? Ejemplo. No me decido si voy a estudiar inglés o francés. No me decido si voy a estudiar inglés o francés. Son dos opciones, ¿sí? Son dos opciones. Pero solo una puede ser elegida. ¿Sí? ¿Entenderam? Só uma pode ser elegida. Então, nesse termo, certo? Nesse sentido, se usa a conjunção o, tá? Nesse termo. Segundo, quando queremos enumerar várias opções, se usa para introduzir a última opção. Repetindo, tá? Repetindo. Quando queremos enumerar várias opções, se usa para introduzir a última opção. Exemplo, tá? Exemplo. Devemos comer
pescados, verdura ou pasta, pero no carnes rojas. Ó, várias opções, certo? Para eleger, apresentar várias opções, certo? Mas a conjunção o, ela vem antes da última, certo? Da última opção apresentada. Qual era a última opção apresentada? La pasta, certo? Devemos comer pescado, verdura ou pasta, pero no carnes rojas, certo? Então, nesse sentido, a gente usa a conjunção ou, tá? Terceira opção, certo? Terceira opção. Se a palavra seguinte empieza com o, certo? Ou com o, com a H, se usa la forma U, certo? La forma U. Repetindo. Se a palavra seguinte empieza com o ou com la o com la H, se usa la forma U. Se substitui, tá certo? Exemplo, uma pergunta. ¿Prefieres que la pintura sea brillante ou opaca? Ó, tá vendo? Opaca se inicia com la O. Então, a gente deve mudar o termo, a forma da O para U. Repetindo. ¿Prefieres que la pintura sea brillante ou opaca? Tá? Entenderam? Aí os três termos, certo? Para enumerar, tá? Para apresentar várias opções ou nesse sentido que se troca, tá bom? Então, como vocês puderam ver, não é um assunto tão difícil, certo? São dois termozinhos que a gente usa muito e aí está apresentando o sentido, quando a gente deve usar, o porquê da gente usar antes de uma palavra ou de outra, por que a gente deve substituir um termo por outro, tá? Então, repetindo, tá certo? Anotem essas informações no caderno de vocês, tá certo? Eu vou colocar a atividade de vocês aqui na atividade complementar para vocês responderem, tá certo? Lembrem-se, não deixe acumular, tá bom? Não deixe acumular. Quanto mais se deixa acumular, depois vai ser pior para vocês colocarem em ordem, tá bom? Então anota no caderno, faz com calma, presta atenção quando tá fazendo, tá certo? Para não fazer de qualquer jeito. E tira uma foto e me manda, tá certo? Pode tirar uma foto e me manda. Semana que vem a gente vem com outro conteúdo, tá certo? Um pouco diferente desse, mas a gente vem com outro conteúdo, tá certo? Então, bom final de semana para vocês e até semana que vem. Tchau!